Olá a todos vocês que nos acompanham aqui no canal TV Gesuli e também pelo podcast Gesuli. Lembrando que esta entrevista hoje vai estar tanto disponível em vídeo no canal TV Gesuli, como também no podcast em áudio para você poder acompanhar. Se você ainda não se inscreveu no podcast nem no canal TV Gesuli, se inscreva, participe. Hoje estamos aqui no EG de Nepomuceno, onde nós vamos falar um pouco com Denilson Dorigoni, CEO do grupo Granja Faria, que vai estar falando não só do EG, mas também dos investimentos das empresas, da sustentabilidade. Nós pudemos aqui ao longo desses dias estar acompanhando um pouco um ciclo virtuoso que é formado por granjas com aves criadas no sistema Free Range, onde a cama de frango, isso se torna depois um adubo a partir da Fat Farm, e esse adubo é aplicado em produções de milho, soja, a qual depois volta a alimentar essas aves com ração. E, Denilson, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco para bater esse papo hoje. Humberto, a satisfação é toda nossa, da Granja Faria. É um imenso prazer participar do seu programa. Os convido para visitar-nos e olharmos para a nossa empresa. E vamos fazer um bate-papo aqui. Acho que vai ser alguns minutos muito bons aqui de bate-papo. Vamos lá. Com certeza. Queria inicialmente, aproveitando que nós estamos aqui no EG, estar falando sobre essa iniciativa da Granja Faria. Como nasceu a ideia de se fazer o EG, essa rede de fast food com ovo? O EG foi um projeto que foi pensado e planejado por um bom tempo, né? Nós somos produtores de ovos, nós somos uma empresa que hoje produz algo em torno de 10 milhões de ovos por dia, a Granja Faria, com uma disponibilidade de sul a norte, no nosso raio de atuação. E nós passamos por um período de aquisições de empresa entre 2017 até 2020, e nesse período nós acabamos encontrando uma cultura muito rica em cada empresa nova que nós acabamos adquirindo. Somado com uma vontade de ficar próximo do cliente, ou mais próximo do cliente, e gerar informação, surgiu o EG, né? Com a vontade de entender mais o nosso consumidor, atender quais as necessidades, qual o produto que tem uma maior aceitação, mostrar para o cliente final quem é a Granja Faria, e também somada a cultura de todas essas empresas. Nós temos empresas com o nosso portfólio com mais de 70 anos, né? Então, somando todos esses pontos, surgiu o EG. Que eu acho que esse é um ponto bem interessante, Denilson, que é você aproveitar a história, a riquíssima história dessas granjas que já produziam há muito tempo, provavelmente de origem familiar, e transformar isso também agregado dentro do próprio cardápio do EG, né? Exatamente isso. Então tu imagina, né, a riqueza dessas empresas, que elas vieram, né, com a sua história, descendente de famílias, que nem você mesmo afirmou, e é o que acabou acontecendo. Nós acabamos comprando, olhando essa cultura e querendo chegar um pouquinho mais próximo do nosso consumidor, né? Então o EG acabou sendo uma junção de cultura com uma vontade de ficar mais próximo do cliente e com um ambiente jovial, um ambiente moderno, um ambiente que contrasta, como você pode ver na nossa arquitetura do EG, e convido a todos para nos visitarem. Você vê que é um contraste de rusticidade, você pode olhar que chega a lembrar alguma coisa de granja, com um negócio alto astral, jovial, que as pessoas e os nossos clientes gostem de ficar aqui no nossa rede de fast food. Temos planos muito importantes para esse negócio, né? Planos bem ambiciosos. Então, no decorrer, eu acredito que vai ser um sucesso o EG. 100%.
Com certeza, e aproveitando, acho que esse é um ponto muito interessante, Denilson, que é essa questão da proximidade com o consumidor final. Eu queria entender um pouco como isso dinamiza ou impacta aqui na produção, quer dizer, o fato de se conhecer as demandas, tendências desse consumidor, estar mais próximo disso, contribui para o que você está produzindo, para a forma de produção? Muito, Humberto, muito, é direto para isso. Tu imagina, quando nós somos produtores, a Granja Faria produz ovos há mais de 20 anos. Quando nós migramos e também incluímos no nosso portfólio os ovos comerciais, os ovos de mesa, até então nós éramos produtores de ovos férteis, foi importante ir entender o consumidor, ir entender o cliente para você produzir o que o cliente necessita. E a consolidação dessas empresas, nós acabamos vendo que tinham dois mercados. Tinha um mercado supermercadista, que é o mercado que atende o supermercado, que quando vocês vão ao supermercado vocês encontram os ovos, e tem o mercado atacadista, o mercado ceazeiro, né, o mercado de distribuidor. E nós optamos em migrar os nossos volumes e os nossos esforços para esse mercado supermercadista. E com isso, era importante entender quais são as tendências, né? Então, tu imagina, quando antes mesmo do egg, nós lançamos o nosso clube, né? Que é a assinatura, que é o ovo que chega, ele está disponível para São Paulo, é o ovo que chega até a sua casa, com frescor, vindo direto da granja para a casa dos nossos clientes. E nós começamos a observar, nossa, esse produto aqui, ele tem uma saída maior. Então, se ele tem uma preferência do nosso consumidor, isso significa que eu devo investir nesse segmento. Isso veio para... como nós somos de origem de produção de ovos férteis, nós sempre criamos galinhas criadas soltas, né? Então, para o ovo fértil é preciso que as aves sejam soltas, tem a galinha e o galo no mesmo ambiente. Então, tu precisa criar soltas essas aves. Então, poxa, nós temos mais de 20 anos com isso. Começamos com a primeira granja nossa, que é o Ares do Campo, em Santa Catarina, em Palhoça. Também com galinhas criadas soltas. Incluímos no nosso portfólio os ovos tradicionais, produzidos de forma tradicional. E daí, poxa, mas a gente precisa aumentar mais o nosso volume de aves criadas soltas, porque é uma demanda gerada pelos consumidores. Né? E ano após ano, a Granja Faria, com a marca Ares do Campo, vem crescendo os seus volumes de galinhas criadas soltas. Porque o público demanda. 2, porque é o nosso skill, é a nossa habilidade, assim, é o de berço a produção de galinhas criadas soltas. E hoje, nesses sistemas de produção free range, né, que vocês adotam, você trabalha tanto com as aves para a criação caipira quanto orgânico, né? Esses são duas linhas de produtos finais que, além da questão bem-estar, o consumidor tem procurado com maior ênfase. Sim. Os crescimentos desse produto, eles chegam a ser exponenciais. O crescimento. Por quê? A necessidade, o mercado demanda, e aí nós colocamos em linha de produção, e a cada vez que o mercado demandar, mais nós iremos produzir. Né? É a lei da oferta e a procura, é isso mesmo. E é uma característica bem interessante de ter a oportunidade aqui de estar conhecendo as granjas, essas criações aqui da Granja Faria, né, com aves soltas, do modelo free range, é o fato de que toda a cama dos aviários e tudo mais passa a ser destinado a uma indústria para a produção de adubo orgânico. Eu queria que você explicasse um pouco essa questão, esse ciclo sustentável que a companhia tem implantado e investido com força. Nós sempre pensamos muito em sustentabilidade, né? Isso é uma das coisas que nós carregamos conosco, né? Temos que produzir, mas temos que pensar que temos que ser sustentável. É uma das coisas que é muito presente em todas as nossas reuniões, em todas as nossas decisões, pensar em sustentabilidade. E aí o que acontece? Temos cerca de 14 milhões de aves, né? Essas aves diariamente precisam consumir grãos.
e elas geram os dejetos. E os dejetos são processados e comercializados. Aí surgiu uma bela ideia, né, de nós darmos um pulinho a mais nesse processamento, que foi o quê? A inclusão de micro-organismo e de fosfato nesses dejetos. Ele passa por um processo de mistura, um processo de aeração, né, solubilização do fósforo, e isso acaba tornando um adubo organomineral. E aí, o legal disso é que nós desenvolvemos, né, nós viemos planejando e desenvolvendo. Então, aqui dentro da nossa empresa sempre terão duas palavras muito importantes: planejamento e execução. Né? Então, planeja, mas tem que executar com perfeição, ou executar tantas vezes que se torna uma perfeição. E todo o desenvolvimento da Fertifar foi feito em áreas nossas, né? Nas nossas fazendas. Então, até tu calibrar esse produto para colocar ele no comércio, como acabar comercializar e fornecer para os nossos clientes, foi preciso todo esse desenvolvimento, né? Vai, testa, volta, coloca um pouquinho mais, um pouquinho menos, como é que foi o teste, como é que foram as avaliações, desenvolvemos. Poxa, agora o produto está pronto para ser comercializado. Aí fizemos a marca, a Fertifar, e começamos a comercialização em toda a região onde estão presentes as nossas plantas. Hoje, a Fertifar são duas plantas, uma no Tocantins, na cidade de Darcinópolis, e a outra aqui, Lavras / Nepomuceno, né, que são as duas cidades aqui próximas, que nós temos a planta produtora da Fertifar. Então, tu imagina, as aves precisam ser alimentadas todos os dias. Elas precisam de, basicamente, grãos, commodities agrícolas, milho e soja. Esse milho e soja é produzido nas fazendas. Para a produção na fazenda, precisa adubar a terra. As aves geram esses dejetos, eu acrescento fosfato, acrescento micro-organismo, desenvolvemos esse adubo, né? Temos a finalidade do adubo organomineral, adubamos a terra, para depois gerar novamente grãos para a atividade. Obviamente que esse adubo pode ser usado nas mais diversas culturas agrícolas, né? Por exemplo, o café, que nessa região é muito rico, né? Então tem muito tomate, batata, cebola. Então todos os itens do agro, trigo, enfim, podem ser utilizados esses adubos. Mas nós começamos aqui comercializando para os nossos vizinhos, e eles nos fornecem o grão, nós fornecemos o adubo. Eles fornecem o grão, fornecemos o adubo. E aí, ajustada essa balança, acaba sendo uma forma de até mesmo financiar os produtores com o adubo, e eles nos pagam com o próprio grão. Por favor. Não, eu ia falar, resolve uma questão ambiental, né? Porque para a produção de ovos, de frango, ou qualquer produção animal, você gera uma quantidade de dejetos, né? E você dá uma destinação adequada, né? Exatamente. Então, nós sempre, desde o início da nossa empresa, nós sempre tivemos as indústrias de processamento de dejetos. Né? Tu pega o dejeto, processa ele e comercializa. E o que nós fizemos agora com a Fertifar? Incluímos mais itens, agregamos, né, mais nutrientes dentro desse adubo, que ele já é riquíssimo, só agregamos mais e colocamos na comercialização. Né? Então, e também desenvolvemos esse balcão, né, de comercialização. Poxa, eu te forneço o adubo, você me fornece o grão. E isso acaba fazendo, né, um ciclo sustentável, né, uma cadeia no qual você torna a empresa mais sustentável. Isso vem muito de encontro, nós temos isso há algum tempo na empresa, mas vem muito de encontro com aquela palavrinha mágica que está rodando agora no meio corporativo, né? Que é o ESG. Entende? Vem muito de encontro com isso. Tem outras ações que nós temos, mas essa é uma palavra que encontra muito isso. Foi abraçado pelo nosso projeto de ESG, né? O ISD, e demos a largada nesse projeto aí. E a Fertifar, ela é relativamente recente, né? Como investimento do grupo, né? Comercialização 2000, todo o desenvolvimento nós estamos desenvolvendo já faz alguns anos
a Fertifar, mas a área comercial dela 2022, né? 2022 que ela veio para o mercado, está presente aqui em Minas, está presente nos mais diversos pontos de venda ou até mesmo aqui na nossa planta. Falando um pouco dos ovos férteis, mudando um pouco aí o foco do segmento de mercado, que análise você faz atualmente do mercado, Denilson? A gente sabe que o mercado avícola teve algumas dificuldades, tanto com custos como com produção, mas nesse mercado de ovos férteis, né, que abastece aí a produção avícola nacional, que análise você tem feito aí desse ano ou perspectiva agora para esse ano? O segmento de ovos férteis, nós costumamos usar que ele é um segmento muito parecido com uma maratona, né? Então tu tem que te preparar para fazer 42 quilômetros. Tu não pode te preparar para fazer tiros de 100 metros, né? Então tu tem que pensar muito nisso. São momentos que acabam positivos e são momentos negativos. E aí tu sempre tem que olhar a média desse segmento. É um segmento que está estável, né, no momento. Existe uma necessidade mundial de proteína, né? Então é um segmento que esse ano acaba sendo um ano muito positivo para o segmento, né? O segmento de férteis. E também o segmento de ovos comerciais, ele melhorou muito. Os ovos comerciais passou uma dificuldade muito grande nos últimos 2 anos, né? Por quê? Os 2 segmentos foram afetados devido ao aumento do custo das commodities agrícolas, né? Que isso está presente e acabaram também deixando até alguns colegas aí no meio do caminho, né? Então, como que eu vejo? Eu vejo um ano bom. É um ano excelente? Não, não é. Né? A saca, se nós voltarmos para o histórico, olharmos o custo do grão, o custo do grão há 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós falávamos, até mesmo, um pouquinho menos, antes do Covid, vamos usar essa data como referência, nós falávamos aí de 35, 40 reais médio Brasil. Hoje nós falamos de médio Brasil 80, 85, 90 reais. Ainda é o dobro do que era lá atrás, né? Mas nós temos que pensar que tivemos picos maiores, muito maiores, né? Então, e isso acaba afetando diretamente o produtor de proteína animal, né? Como nós atuamos nos segmentos de corte e nos segmentos de ovos comerciais. Para tu teres ideia, quando tu pega um ovo e tu olha para ele, 70% do custo daquele produto são os commodities agrícolas. Que tem um peso grande. E esse, dentro dessa questão do peso dos custos e oscilações do mercado, o fato de você ter uma marca forte, isso é uma coisa que o setor de ovos sempre demandou. Quando você tiver marca, você vai conseguir evitar tanto essas oscilações do mercado. A Granja Faria que tem áreas do campo, tem outras marcas. O fato de ter uma marca fortalece ou diminui esses impactos causados por oscilações de mercado? Olha, é importante ter marca. Sem dúvida é importante você ter uma referência e ser uma referência, né? Nós hoje temos 10 marcas, né? Eu acredito em marca, mas eu acredito em regionalidade. Por exemplo, nós temos aqui em Minas Gerais a Granja Asa. É uma granja que tem mais de 50 anos, é mineira, você vai no supermercado, todo mundo já ouviu falar, conhece as embalagens. Eu acredito muito nisso, que o nosso cliente olha e demanda. Nós nunca tivemos o interesse em ter uma única marca nacional. Explico por quê. Porque quando você vai lá no Rio Grande do Sul e tu olha uma marca chamada Straguilhoto, tu tem certeza que essa marca é do Rio Grande do Sul. Sim, porque é um nome muito forte, Straguilhoto, um nome italiano, um nome do sul, né? Então tu acaba, né, te relacionando com isso e acaba associando. Ou até mesmo quando tu pega a nossa marca Iana, que também é Minas, ela tem um foco e um raio
de atendimento, um pouco mais voltado para São Paulo, um pouco mais voltado para o Rio de Janeiro. Tu acaba, poxa, é uma marca forte, né, daquela região. E já o Iana tem mais de 30 anos, é uma marca também consolidada de mercado, né? Então, tu imagina, hoje para tu fazer uma marca é bastante investimento financeiro e também bastante energia despendida nisso. E quando tu já tem toda uma riqueza de uma granja, toda uma marca feita, então o que nós acreditamos? Conseguimos, quando compramos uma empresa e nós olhamos para aquele negócio, a gente, poxa, vamos identificar todos os valores e vamos tentar reforçar, né? Você sempre faz aquela avaliação, forças e fraquezas, as forças tu tenta melhorar e trabalha nas fraquezas paranoicamente para tu conseguir trazer esse negócio para um nível de gestão que consiga remunerar custo, remunerar a companhia como um todo, né? Então a gente você trabalha muito nisso, você foca muito nisso. Acredito nessa regionalidade, acredito com certeza as esposas que sempre são as rainhas da casa e vão no supermercado, muitas vezes elas talvez não lembrem do nome, mas elas lembram daquela embalagenzinha, aquela corzinha. Que passa confiança para ela comprar aquilo. Que passa confiança para ela comprar sempre fica na memória do nosso consumidor. E, como eu lhe falei, quando nós começamos, nós fizemos o Ares do Campo. Eu só tenho uma marca nacional, que essa marca fomos nós que fizemos. Foi um projeto meu e do Ricardo, juntos, um dia sentamos, poxa, vamos fazer uma marca, e tem uma ideia, ele tinha outra. Então esse é um negocinho assim que não chega nem a ser um negócio, é mais uma paixão, assim, né? Você olha, eu sempre olho, quando eu vou para o sul, que eu vou para Santa Catarina, eu passo nessa granja mesmo, for só para dizer um oi, assim, só para olhar a granja mesmo. Chega a ser uma paixão. E essa marca que nós temos nacional, ela fica muito associada, né? E ela é uma marca de produtos de galinhas criadas soltas, né? Então, quando você pensar Granja Faria, pensar em aves de galinhas criadas soltas ou ovos orgânicos, você sempre vai ver o Ares do Campo. Ares do Campo. Aproveitando que você citou essa questão da marca e citou a Asa Alimentos, aqui, né, onde nós estamos agora, era da Asa Alimentos, e aqui o EG foi inaugurado em São Paulo e tem essa unidade de Nepomuceno, exatamente num local que é muito simbólico, né? Porque a Asa mantinha aqui uma loja, coisa dos seus produtos, né? Que você falasse um pouco sobre isso, que acho que alinha com essa questão da tradição das granjas e dos investimentos, né? Olha só, eu vinha hoje, 4h30 da manhã, 4h10, o meu gerente dessa unidade aqui me buscar no hotel e disse, vamos uma granja. Eu sou desse meio paranoico por trabalho, então quase todos os dias, entre 4 e 4h30, eu acordo e estarei numa unidade quando eu não estou no cliente. E a gente acabou indo para a granja e nós fomos conversando exatamente esse assunto. Né? Quando nós viemos para cá, nós fomos muito bem acolhidos por Nepomuceno, sabe? O mineiro, ele é muito receptivo. Não estou dizendo que todos, mas o mineiro nos recebeu, Nepomuceno nos recebeu de braços abertos, né? E aqui a história do Asa com o município e com o estado é uma história de longa data, de longuíssima data. E aí o que nós resolvemos? Presentear a cidade com uma extensão nossa do EG, né? Então uma extensão do EG e também uma extensão do Asa. Então, e aqui também é bem importante falar que nós investimos em estrutura, investimos bastante em melhoramento das unidades. Nós temos alguns pilares da nossa empresa, por exemplo, tecnologia. Nós sempre vamos buscar. Como tu visitou nossa granja, tu pode ter certeza que tudo que tem na Europa, tudo que tem nos Estados Unidos, tudo que tem aqui no Asa, né? Isso, inclusive conhecemos a classificadora lá, a maior classificadora do mundo, 255 mil ovos por hora, né? Ou seja, alta tecnologia. Vou fazer uma correção, 701 caixas por hora. Por hora. Muito bem. Que é uma alta tecnologia, você vê como ela funciona, opera quase como um reloginho cronometrado assim, nas ações dela. Exatamente, né? Então, e outra, hoje a produção de ovos
Quando você pensa assim, muitas vezes eu converso com alguns amigos que não são relacionados ao agro, quando você fala, não, você é produtor de ovo, faz aquilo, não, ele imagina que é uma ave, vai lá, pega o ovinho na cestinha, coloca na caixinha, e, né, e quando você vem para esse universo, você acaba entendendo que existe muita tecnologia investida, né? Existe muita inovação, e o terceiro pilar nosso são as pessoas, né? Tecnologia, inovação, pessoas. Então, quando você vai, às vezes você acaba vendo, você pega esse equipamento nosso, que nós temos de classificação de ovos, ele consegue identificar as trincas, as microtrincas nos ovos, e num horizonte, num universo, numa esteira gigantesca de ovos, consegue separar exatamente aquele produto, consegue separar a cor dos ovos. Então, assim, isso é tecnologia investida, que nos resultam num produto com uma boa ou excelente qualidade, que faz com que nós consigamos ficar nas gôndolas do supermercado e sermos competitivos, né? É isso que... Por que investimento em tecnologia? Para que você resulte em ter um produto na média ou acima da média, que é o que nós procuramos, para poder sempre estar na gôndola do supermercado. Em relação ao modelo free range, áreas do campo, vocês pretendem expandir, ou granjas que têm um sistema tradicional passarem a ser nesse modelo também? O seguinte, galinhas criadas soltas. Hoje nós temos algo em torno de 1.200.000 aves nesse segmento, e temos algo em torno de 8.800.000, 9 milhões de aves no segmento convencional. Nós somos a maior empresa produtora de ovos de galinhas criadas soltas, e não paramos de investir. Ano após ano nós vamos crescendo, né? A minha meta e o meu objetivo é chegar em 2 milhões de aves e continuar crescendo. Obviamente, quem puxa isso, né? O consumidor. O consumidor demandando, obviamente, que quanto mais gerar demanda, mais nós iremos buscar esse mercado, né? Então é isso. O sistema convencional é importante? Claro que sim. Nós temos que lembrar que nós vivemos num país subdesenvolvido, né? E nós precisamos alimentar as pessoas, né? Nós, como produtores de ovos, eu não gosto de usar essa frase que o ovo é a proteína mais barata. Eu sempre tento fugir disso, né? Entendo. Eu gosto de dizer que o ovo é uma proteína excelente, né? Altamente nutritiva. Altamente nutritiva, e está entre as melhores proteínas. Então, eu gosto de seguir sempre esse caminho, né? Os ovos são são uma das melhores proteínas, mas nós temos que pensar o seguinte, que nós da Granja Freire pensamos, nós não temos bairro. Nós não temos divisões, eu sou uma pessoa que só produz ovos caipira, ou só produz ovos orgânicos, ou só produz ovos convencionais, ou sou do fértil. Você pode ver que se você entrar aqui na nossa empresa, eu vou te dar um mix gigantesco, eu vou atender todos os públicos. Eu gosto de trabalhar desde o produto que vai atender a massa, até o produto que vai atender o AA+, o triplo A, entendeu? Então, nós não temos divisões, nem base. Nós queremos atender bem e com qualidade todos os nossos clientes. Isso, para fechar esse nosso bate-papo aqui, você falou, estava 4h30 da manhã hoje numa granja, converso com o pessoal, todo mundo fala, o Denilson é um apaixonado, que está todo dia cedo na granja, trabalhando, buscando resolver. Eu queria que você falasse dessa sua paixão pela avicultura, como você se sente hoje vendo o resultado desse trabalho, né? Você está desde o início na Granja Faria, acho que o primeiro funcionário ali do Ricardo, e vendo aqui não só o EG, mas vendo todos esses segmentos, áreas do campo, marcas, mesmo na área de ovos férteis, como que você se sente nesse momento? Eu me sinto realizado. Essa é a palavra. Eu acho que eu tive a sorte de colocar, de entrar um mega empresário, um excelente professor na minha vida e na minha carreira, que foi o Ricardo Faria, né? Então, ele me doutrinou para esse caminho, e juntos sempre, muitas vezes, assim, diversas
discussões sobre o que seria melhor para a empresa, né? Então, poxa, eu me sinto realizado, é a realização de um sonho, todos os profissionais que trabalham dos mais diversos segmentos pensam, planejam, executam e realizam e querem ver que esse negócio sempre cresça, né? Que esse negócio sempre seja um case positivo. Todo mundo gosta de contar, todas as pessoas gostam de contar os casos positivos, né? E eu também adoro falar isso, né? É olhar hoje a Granja Faria, olhar o EG. O EG, e uma parte legal assim da minha carreira é quando eu mergulho eu não consigo cuidar de 30 coisas ao mesmo tempo, eu gosto de ter foco. Poxa, fui pro EG, aí fomos estudar o cliente, estudamos o cliente, estudamos o ponto. Depois você pode falar com o nosso gerente aqui, que é o Felipe, tu vai ver, poxa, ia lá, olhava, quando vai trocar, ou tem uma troca, ou tem um prato novo, alguma coisa, já tem no EG assim, poxa, o crivo, a avaliação mais difícil de passar é a minha, o mais criterioso, eu fico lá olhando o detalhe, o sabor, e aí tu acaba se envolvendo, a mesma coisa na produção de ovos comerciais. Nós éramos no universo de produção de ovos férteis, são galinhas, mas são animais totalmente diferentes, são manejos diferentes, são culturas comerciais, e a forma de comerciar é totalmente diferente. Aí tu emerge naquele universo, tu acompanha a ave, acompanha o processo, entra dentro de um caminhão. Muitas vezes eu fiz o seguinte, entrei dentro de um caminhão, fiz todo o percurso para ver se tinha condições. Muitas vezes a gente fez isso. Então tu acaba vivendo e aí tu acaba olhando a consolidação, o resultado do teu trabalho, e sendo um resultado positivo, nossa, tu fica realizado, né? Eu sou um profissional extremamente realizado hoje, trabalhando na Granja Faria, fazendo parte desse sonho, e agradeço muitas vezes de ter, no meu caminho, ter encontrado uma pessoa igual o Ricardo Faria, que sempre me doutrinou e sempre me disse, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Então, acho que é uma soma, sabe? É uma soma muito bacana. São cuidados que fazem toda a diferença, né? Eu imagino que poucos executivos, por exemplo, fariam uma viagem no caminhão só para ver as condições, ou seja, isso demanda um cuidado muito grande com a produção, um carinho com todo o processo. Tem um outro fato legal, bem bacana, que acabou acontecendo quando nós fizemos nos férteis, nós somos exportadores, nós chegamos, nós temos algo em torno de 40%, 45% do nosso volume produzido de ovos férteis nós exportamos para os mais diversos lugares, América Latina, América Central, Europa, África. A primeira carga foi desenvolvido assim, o projeto foi desenvolvido, tamanho de caixa, bandeja, detalhe, coloca isso, sobe em cima da caixa. A primeira carga foi eu que encarreguei, junto com o meu gerente de granja, caixa por caixa, com medo que os produtos viessem a quebrar, estragar, ou não chegasse bem no aeroporto para poder ir para o destino final. Então, poxa, é envolvimento, né? É um carinho com que você produz com o negócio. Exatamente. Muito bem, eu conversei aqui, tive o prazer de conversar com Denilson Dorigoni, CEO da Granja Faria, do Grupo Granja Faria. Denilson, muito obrigado por esse bate-papo, acho que foi extremamente enriquecedor aqui. Eu que agradeço, muitas vezes as pessoas falam assim, Denilson, vem cá, fala menos aí, segura um pouquinho aí. Não, foi ótimo o bate-papo. Agradeço a você que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar. Convido a curtir o canal TV Gesuli no YouTube, o podcast do Spotify, o podcast Gesuli, e sempre nos acompanhar em todas as mídias sociais, nossos sites e revistas. Deixa aí um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, pessoal. Forte abraço.